Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. No programa de hoje, o tema é mais que um alerta. Para entendermos que existem sistemas estruturados cujo principal objetivo é manter o status de superioridade de um gênero sobre o outro, com consequências que a gente já conhece. É que a violência contra a mulher não começa com um gesto, às vezes começa com uma palavra, um comentário, com uma ideia repetida muitas vezes. E na internet, discursos de ódio têm ganhado novos nomes e seguidores. Grupos que se organizam, compartilham frustrações e transformam isso em ataques direcionados às mulheres. São os chamados Red Pill, Incel. São comunidades que, por trás de telas, reforçam a misoginia, distorcem relações e alimentam uma cultura de violência simbólica e muitas vezes real. Mas o que está por trás desses discursos? Por que eles crescem? E como isso impacta a vida de mulheres todos os dias? O Toda Mulher está no ar. E as convidadas do Toda Mulher de hoje são a advogada, membro da Comissão de Direito Digital da OAB, Carol Castro, e a psicóloga, especialista em psicologia organizacional e social, Ana Caroline. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. Obrigada. A gente vai conversar sobre esse tema, que é um tema que está em evidência. É muito grave o que vem acontecendo já há alguns anos. Mas antes, eu quero mostrar para vocês e para o público uma reportagem explicando de fato o que são esses grupos, o que é essa machosfera, os Red Pills, o Incel, e como isso vem sendo debatido aqui no estado do Maranhão e acompanhado pelas autoridades e pelas pessoas que estão de olho nisso que está acontecendo. Vamos conferir juntas? Vamos. O Brasil vive uma crescente de violência contra mulheres. Mais de 1.500 feminicídios foram registrados em 2025, uma alta de 7,4% em relação ao ano anterior, o que explica tanta violência de um gênero contra o outro. Para especialistas, essa violência é resultado de uma mentalidade social produzida e mantida principalmente por homens que ainda veem a mulher como ser inferior e submisso. E essa lógica preocupante tem ganhado cada vez mais espaço na internet. É a chamada misoginia digital. A misoginia é o ódio, a aversão às mulheres. E ela existe. Ela, inclusive, tem páginas com milhões de seguidores, os chamados Red Pill, né? Homens que educam homens para serem agressores de mulheres. Essa manosfera ela acaba se organizando em torno de círculos de homens que ensinam outros homens a terem valores. E esses valores, basicamente, estão pautados numa diminuição da mulher para que eles se sintam melhores, para que eles tenham poder, né? Então, a misoginia na internet, basicamente, é a organização de grupos, incels, red pills, pessoal que se juntam em torno de uma espécie de manosfera para diminuir a mulher, para dizer que ela não tem valor e, portanto, ela deve ser submissa, ela não pode ter uma carreira, senão ela vai ser carreirista, então ela tem que estar dedicada ao lar, tem que estar dedicada a ser o lugar da reprodução que apoia o modo de produção do homem. O chamado movimento Red Pill surge na internet como uma referência ao filme Matrix, ao representar a ideia de despertar para a realidade. O termo aparece nos anos 2000 e hoje se multiplica nas redes sociais, principalmente por meio de influenciadores. O movimento traz visões sobre as relações entre homens e mulheres e sobre o comportamento masculino, o que tem gerado críticas e alertas.
O discurso de ódio contra as mulheres e a grande preocupação do gênero masculino em se sobressair do feminino é uma triste condição milenar. Somente nas últimas décadas que o patriarcado e o machismo vêm perdendo força e as mulheres conseguem ter mais liberdade para viver. É por isso que o reforço da visão patriarcal, agora pela internet, é um retrocesso social. Porque quando a gente tem um homem, né, educado, para entender que para que ele tenha valor, ele precisa diminuir uma mulher, a sociedade toda já perdeu aí. Esse tipo de conteúdo afeta principalmente a nova geração que está mais conectada. A psicóloga explica como isso interfere na formação de caráter e comportamento de adolescentes e jovens. Quando entra esse tipo de conteúdo na vida deles, o que interfere? Interfere colocar as relações sociais dentro de uma bolha. Como assim? Entender que o homem, ele tem aquela visão de mundo e a mulher tem que ter essa visão de mundo e um tem que ser maior que o outro. Um sempre vai estar acima do outro. Os números de denúncias de misoginia na internet cresceram 224% de 2024 para 2025. Em março deste ano, um levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou 123 canais brasileiros que disseminam ódio contra mulheres no YouTube. Juntos, eles somam mais de 23 milhões de seguidores. Uma trend na internet virou alvo de inquérito policial. Nela, homens simulam pedidos de namoro ou casamento e, diante de uma possível rejeição, reagem com agressividade. A incitação à violência contra mulheres e o discurso de ódio estão sendo investigados pela Polícia Federal. E tem uma pesquisa recente onde indica que a maioria de quem pratica violência contra as mulheres jovens, aí a gente está falando de adolescente, ainda não de adultas, né? São meninos classe média alta, que estão ali atrás da rede social, utilizando sob a forma de estarem achando que estão anônimos, e eles mesmos que começam essa prática que a gente tem visto muito já nas escolas. Além da incitação à violência, as práticas misóginas se manifestam de diversas formas. Eles vão fazer perseguições contra as mulheres nas redes sociais, na violência doméstica em casa, né, de controle, por exemplo, do WhatsApp, da rede social, saber com quem fala, de stalking, né, e também de utilizar a imagem de mulheres em conteúdo adulto. Foi feita uma pesquisa, inclusive, no período da pandemia, levando em consideração crianças e adolescentes que também são muito assediadas e perseguidas nas redes sociais, que também não é um local seguro para nós mulheres. Também a pornografia de vingança, que acontece muito se utilizando redes sociais, mas uma coisa muito comum, principalmente dos crimes de violência sexual, de violação sexual, é a não denúncia. Os casos podem ser denunciados à polícia, às plataformas digitais e também dentro das próprias redes sociais. Em âmbito federal, a Câmara dos Deputados está analisando propostas para criminalizar a misoginia e também para deixar mais rigorosa a punição por violência digital contra mulheres. Além da atuação das autoridades, o enfrentamento também passa pela família e pelo meio social. Reprimir condutas de violência e investir na formação dos jovens são passos fundamentais nesse processo. Tem que ter uma ação conjunta. Não, a Comissão de Direito Digital sozinha ela não tem força para isso, né? Uma instituição sozinha não tem. A remoção de conteúdo ela é muito importante, ela tem que ser feita cada vez mais de uma forma mais imediata, mais rápida, né? E a gente está aqui para o quê? Justamente para a gente falar o óbvio. Todo mundo é livre para viver da sua maneira, todo mundo é livre para viver do seu jeito, sem prejudicar a ninguém, mas é livre para ter a vida que se quer viver. E essa é a maior resistência. Pois é, vocês viram aí, não é? Algo que é muito sério, é muito grave e que já vem acontecendo há alguns anos. Teve um alerta ali quando divulgaram aquela série Adolescência, ano passado, ou alguns meses atrás.
E isso causou uma comoção imensa no mundo inteiro. Assim, foi como se tivessem tirado uma venda dos olhos de algo que estava acontecendo, sobretudo dentro dos lares, com jovens, com adolescentes, que o pai ou a mãe imaginava que estava inseguro, né? Crescendo de uma maneira saudável e seguro, porque estava longe das ruas. E quando, na verdade, o que está acontecendo dentro dos quartos, na internet, é algo muito sério e muito grave. E junto a isso, também vem esse debate a respeito dessa misoginia digital. Como é que está, Carol, esse debate aqui? Você que acompanha na área de direito, o que está acontecendo de fato aqui no Maranhão? Nós temos, já recentemente, né, saiu uma campanha a nível de governo estadual sobre a combate à misoginia, mas nós não temos uma lei que criminaliza ou que tipifique a misoginia como crime ainda. Nós temos alguns projetos de lei, cerca de 5 projetos de lei que estão tramitando, inclusive um deles é de uma senadora aqui do Maranhão, né, e traz justamente a possibilidade, o que esse projeto de lei pretende é incluir a misoginia, que é a aversão, o ódio à mulher, como dentro da lei do racismo, né, como uma discriminação. Então, esse é o projeto de lei, eu acredito que esteja mais avançado na tramitação e, salvo engano, com regime de urgência para votação em plenário. Essa questão da misoginia digital parece ser algo muito novo, não é? Mas a gente sabe que a misoginia é um reflexo de um sistema patriarcal e machista que sempre colocou a mulher ali em segundo lugar, que é mantê-la, né, em segundo plano, submissa, atendendo às ordens daqueles que se intitulam machos alfa. A gente viu isso muito recente com aquele crime que tirou a vida daquela policial militar, o próprio esposo, e nos áudios dele, ele se intitulava o macho alfa da casa. Isso é um absurdo, a gente vê isso, ouvir isso nos dias de hoje, mas é um fato que acontece. É um comportamento que é estrutural, não é, Caroline? Sim. A misoginia digital é a continuação, né, da violência contra a mulher. É como se fosse um outro meio de transmitir aquela violência, né? E essa é uma relação muito sócio-histórica e cultural sobre essa visão de mundo desse homem, aonde, como se fosse um ser mulher, tem que ser inferior a esse ser homem, né? Então, esse homem que vai dizer para onde vai, que roupa vai, como tem que se comportar, que tipo de situação você tem que fazer, onde você tem que trabalhar, né? Então, é uma luta, tanto que nós temos, né, o Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Porque o que nós estamos reivindicando? Direitos de ir e vir, direitos de que roupas eu quero usar, direitos onde eu quero trabalhar, direito para onde eu quero viajar, o que eu quero fazer da minha vida, a liberdade em si. E quando a gente está numa sociedade onde são anos de luta para falar que, opa, e cadê a equidade? Sim, equidade, não é igualdade de gênero, porque a equidade é entender que sim, existe o ser homem, ser mulher e todas as relações relacionadas a isso. Mas estamos aqui, somos seres sociais, temos os mesmos direitos, temos o quê? Somos seres humanos. E aí, por falar essa questão do direito, é justamente aí que vem o crime, não é? Porque existe um direito conquistado já a duras penas por mulheres que já vêm em uma luta que é secular, né? Secular. Apesar dessas conquistas serem muito recentes, o próprio Código Eleitoral, a mulher só tem 95 anos que conquistou o direito a votar, o direito a tirar o sobrenome do marido, ou ter o próprio CPF, é algo muito recente também, se a gente for pensar no tempo em que tudo vem acontecendo como um todo, é só como se fosse uma pequena pausa onde se conquistou direitos, mas esses direitos eles vêm sendo combatidos diariamente, rotineiramente, por pessoas que não querem cumprir aquilo que já está na lei, não é, Carol? É isso mesmo. Então, essa cultura da dita machosfera, né, da misoginia, essa aversão à mulher, ela vem justamente com essa ideia de submeter a mulher a essa imagem, né, de um homem que seja superior. E nesse aspecto entra a retirada dos direitos da mulher, que de fato, né, é uma luta constante. Nós temos a misoginia hoje ela se desdobra em alguns crimes, e quando a gente fala de violência digital,
é um engano achar que ela fica restrita ao ambiente digital. Então, boa parte dos crimes que nós vemos hoje contra mulheres, eles são desdobramentos da misoginia, né, daquilo que começa realmente no digital. Então, às vezes, o que a gente vê é só a ponta de um iceberg, uma notícia, mais uma mulher arrastada, mais uma mulher jogada de um prédio. Mas isso é fruto de uma cultura que não é nova, inclusive, mas que foi potencializada pelas plataformas digitais. Né? Então, o alcance hoje é muito maior, inclusive nos grupos de idades mais, como, por exemplo, os adolescentes. Né? Hoje já se sabe que o maior grupo misógino são os adolescentes. E nós estamos vendo as notícias aí todos os dias, né, de estupros coletivos em escolas, né, e tudo isso vai trazendo. E tudo isso são tentativas de retiradas de direitos de mulheres, lugar de fala, lugar, né, onde a mulher quer estar, aquilo que ela quer usar, aquilo. Então, são tentativas de retiradas de direitos que já foram conquistados, né, e que nós precisamos, então, agora também lutar para que outros direitos sejam conquistados, além de defender aqueles que já temos. Exato, e a gente vê a importância da vigilância, né? Quando você fala nesse público que é maior, formado por adolescentes, o que a gente imagina hoje? Estamos debatendo muito esse tema, a informação está chegando às pessoas, a gente acredita que, por exemplo, alguém que tem acesso a uma educação melhor não é capaz, né, de fazer esse tipo de coisa, mas ao contrário, o que se vê muito são pessoas da classe média alta, como a gente até fala na reportagem, adolescentes da classe média alta que estão reproduzindo ou se agrupando nesses grupos de internet para reproduzir e executar na prática aquilo que eles falam. A gente viu aquela trend, não é? Em que eles, que assim, é chocante. Garotos treinando para bater numa mulher, agredir uma mulher, porque se ela disser não, mas o não é um direito da mulher, não é? Por que esses adolescentes estão cada vez mais engajados nesse tipo de tema, quando a gente vem lutando tanto por uma educação antimachista, antirracista? Por que isso está acontecendo? É como se fosse um retrocesso, não é, cara? Sim, é porque hoje também nós temos o poder nas nossas mãos, né? Tudo que eu penso e eu quero executar, eu tenho o poder de transmitir para todo e qualquer tipo de pessoa. Então, eu também, como indivíduo, entendo que eu tenho um poder aqui de executar o que eu penso. A juventude ainda, ela está retribuindo toda a educação que lhe foi dada. Então, às vezes, isso é uma questão de educação dentro de casa, de como essa visão de mundo é feita. Ainda assim, na maioria das famílias, tidas como o homem sai para trabalhar e essa mulher fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, da alimentação, da estrutura, né? Que horas tem que ir para a escola, que horas tem que voltar. E hoje em dia, da mulher contemporânea, a mulher exerce todos esses papéis e ainda trabalha. É uma sobrecarga muito maior. E o que vem acontecendo quando esse homem começa a exercer, né? De uma maneira muito silenciosa, né? Não, você não vai hoje, ou você não pode sair hoje porque tem que ficar com as crianças. Nunca é aquela equidade do parceiro de falar, você pode sair e eu fico com as crianças. O que acontece ao contrário, que a mulher sempre tem que ficar e esse homem é livre para ir e vir sair no momento que ele quiser, né? Então, essa ruptura de liberdade, quando esse jovem olha, o observar é muito mais educativo do que eu falar. Sim. Do que adianta eu falar não pode fazer se o responsável, o cuidador está fazendo. Exato, o exemplo, né? A impunidade também é um problema? É um problema. Então, a questão do digital, ela tem esse aspecto de achar que não será descoberto, né? De que aquilo vai ser feito de forma velada, de que o autor não será encontrado. O que é uma grande mentira, né? Hoje nós já temos. Pode ser que seja um pouco mais complicado. Mas nós temos setores da polícia, inclusive, que são especializados, estão infiltrados, né, fazendo essas pesquisas e essas investigações. Mas se você me permite, Márcia, ainda sobre a questão dos adolescentes, sim, nós temos também a questão do pertencimento. Então, existem muitas comunidades dentro do ambiente digital que aquele adolescente que muitas vezes nem tem esse exemplo em casa, né? É um outro aspecto que a gente levanta também, que a gente tem observado. Mas por querer participar de um determinado grupo e para se sentir pertencente àquele grupo,
ele acaba se alimentando, porque nós somos fruto da cultura que nós consumimos. Sim. E hoje existe uma cultura misógina, principalmente dentro das plataformas digitais, que esses adolescentes consomem diariamente. Os adolescentes eles estão 12, 14, 16 horas dentro de plataformas digitais ou redes sociais, qualquer que seja a plataforma, né, nos jogos. Então a misoginia ela está nos jogos online, a misoginia está nas comunidades de lives que são feitas com os adolescentes, a misoginia está nas redes sociais com vídeos de alguns homens que se intitulam, se consideram modelo de masculinidade, que criam perfis para isso. E ali eles vão, né, expondo essa cultura que está sendo consumida em grande parte por adolescentes. E detalhe, alguns cobram caro por cursos para tornar aquele homem, aquele adolescente, um homem, né, de valor, um homem de verdade. E eles dizem que a mulher perfeita tem que seguir, né, é como se fosse um requisito, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Sempre colocando a mulher mesmo como se fosse um objeto. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente continua a conversa sobre os perigos da misoginia digital aqui no programa Toda Mulher. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a advogada, membro da Comissão de Direito Digital da OAB, a Carol Castro, e também com a psicóloga especialista em psicologia organizacional e social, Ana Caroline. Gente, olha assim, é chocante, né? A gente vê que isso está acontecendo embaixo dos nossos olhos. As mulheres, de modo geral, elas sofrem todo tipo de violência. Então, o tempo todo é uma situação de insegurança, só sendo mulher mesmo para entender sobre o que a gente está falando. Em todos os ambientes, a gente sempre tem que estar um pouco atenta, porque é complicada a vida da mulher. Tem a questão de trabalhar 3 vezes mais, tem a questão de você precisar o tempo todo provar que você é capaz de ocupar aquele espaço, você está em uma luta constante. Não é à toa que as mulheres são as mais... O número de pessoas no Brasil com ansiedade hoje, as mulheres são a maioria, não é? Entre outras questões de saúde mental, porque às vezes a gente nem consegue se cuidar, porque tem que cuidar de tudo. A gente já vem com essa carga do cuidado, de ter que cuidar de todo mundo, e às vezes falta tempo para a gente cuidar de si. E ainda estamos à mercê de situações extras, não é? De pessoas que não aceitam o nosso não, que não aceitam como a gente se veste, apesar de tanta coisa que se vem falando, se vem conquistando. E aí eu volto para a questão do exemplo. Nesse caso recente do estupro coletivo, infelizmente, que aconteceu, o rapaz, o último, né, dos envolvidos no crime, que foi levado para fazer o depoimento, aparece com uma camisa em que ele diz que ele não se arrepende de nada. Parece que é uma lógica, né, do próprio Red Pill, né, desses grupos, que diz, faça, tá tudo ok, tudo bem, você não vai ser punido. E ele encontrou na própria família, né, alguém que passasse a mão naquilo que ele estava fazendo. E esse comportamento de passar a mão na cabeça da pessoa, de quem comete o crime, do adolescente, de achar que não tem problema, é muito grave, não é, Caroline? É muito sério. Sim, com certeza. Como você mesmo falou, como é difícil ser mulher. É, né? Demais. Quando nós vamos para um ambiente de trabalho, percebe que nossa postura tem que ser impecável, nosso cabelo, nossa maquiagem, nossa roupa. Não só a roupa, a blusa, o sapato, as unhas, né? Tudo. Tudo. Por quê? Porque o outro já te olha com esse olhar de julgamento. Outras mulheres e outros homens. Porque só de te olhar, eles conseguem já julgar. Ela é uma boa profissional, ela não é uma boa profissional, né? Por que esse julgamento conosco? A gente percebe que é uma questão muito histórica, porque desde sempre a tecla é a mesma, as mulheres. Sempre falando sobre isso. E aí, sobre essa questão, vocês acompanham na comissão denúncias de crimes digitais relacionados a essa questão da misoginia aqui no Maranhão? Vocês acompanham, Carol? Márcia, na verdade, essa questão ela ainda não chegou para nós. Ela é um objeto de estudo, né, lá na nossa Comissão de Direito Digital, na OAB.
A misoginia ela é um objeto de estudo, mas ainda falta a gente falar mais sobre isso. Muitas mulheres não sabem o que é misoginia. Elas são vítimas de misoginia todos os dias, mas elas não têm consciência disso. Muitas vezes pessoas que são vítimas de crimes digitais, né, e aí eu não estou falando especificamente da misoginia porque ela ainda não foi tipificada como crime, mas muitas pessoas que são vítimas de crimes digitais, muitas vezes também não se dão conta disso por estar no ambiente digital e não entenderem que existe proteção legal também para aquilo que acontece no ambiente digital. A nossa Constituição Federal ela é a mesma e ela funciona tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Então, nós já temos a previsão de diversos crimes que podem acontecer no ambiente digital. A perseguição, né, que é o cyberstalking, nós temos o bullying, qualquer outro crime cometido no ambiente digital que afete a sua imagem, a sua honra. Então, tudo isso tem tutela legal. Agora, em relação à misoginia, ainda falta muito, e aí a gente entra na questão do letramento digital ou midiático, né? Enfim, para que as pessoas realmente entendam do que se trata, né? Do que é a misoginia, como que ela acontece no ambiente digital. Então, eu acho que para que essas denúncias elas comecem a chegar, para que as mulheres comecem a se dar conta do que de fato está acontecendo, é preciso momentos como esse, né? Onde a mídia ela é utilizada de uma forma positiva justamente para levar a informação, para que essa informação faça com que venha um processo de consciência e aí sim esse debate seja levado aos especialistas. A gente está vendo aí, a internet já tem algum tempo, mas a nossa geração ainda é um pouco analógica, não é? Então, você ficar atento a essas questões com os adolescentes, não é, que já nasceram, né, nesse mundo digital e que sabem agir, e que se comunicam de uma maneira muito diferente, já é um desafio, é um obstáculo para muitos pais. Mas a regra da vigilância, ela é algo que deve acompanhar toda e qualquer geração. Um pai, uma mãe precisa saber aquilo que o filho tem feito, com quem ele anda, ficar atento e, assim, disciplinar e corrigir, não é? O diálogo é muito importante, mas a correção, porque a gente erra, né? Todos nós erramos, às vezes a gente faz alguma escolha, e eu falo isso de modo geral, a gente erra e faz algumas escolhas, mas isso não quer dizer que se eu errei, eu devo continuar errando porque alguém passou a mão na minha cabeça. E para quem é vítima desse tipo de crime, quais são as consequências? Uma mulher vítima, a gente vê muito isso, não é? Uma adolescente que é chantageada nesses grupos, não é? Acaba tirando a própria vida, infelizmente, se mutilando. Como é que a mulher pode fazer, Carol, para, né, se proteger desse tipo de comportamento? Sim, a primeira questão é não normalizar, né? Isso não é uma atitude ou um comportamento normal, de normalizando até chegar uma situação abrupta, né? O que a gente vê que muitas mulheres é algo que a gente já tem que entender como nossa própria defesa. Às vezes se perceber numa conversa ou no próprio comentário, né? Já tirar aquele sprint, já deixar guardado, para que em outro momento já o quê? Já fale. Qual é a nossa maior força? A nossa voz, a nossa fala. Expor. Quando uma criança está na escola, acontece alguma coisa de errado, o que a gente orienta essa criança? Fale para a sua professora, para o seu professor. Fala para aquela figura de autoridade ali naquele local. Se está acontecendo na internet, primeira coisa, se você é menor de idade, fale com a sua pessoa responsável, seu pai, sua mãe, seu avô, a pessoa que te cuida, para olhar aquela situação. Porque geralmente o jovem ainda não tem muito aquela maturidade, né, de entender de fato o que é aquilo, né? A vítima, principalmente, isso, não é? Fica sem entender, só se sente mal. Muitas meninas só se sentem mal. Tem muita vergonha. Até esse caso do que aconteceu lá, da menina e dos outros jovens, né? Ela demorou um pouco para denunciar, primeiro por medo, lógico, fato. As mulheres têm medo de denunciar os crimes, têm medo de denunciar o assédio. É muito sério isso. E medo do julgamento também, não é? Porque por que estava lá? Por que foi? Por que, entendeu? Ela que procurou esse lugar, não é essa frase Sim. que você sempre escuta? Sim, e é uma questão da mulher, que é algo muito minucioso, a vergonha de expor o que passou.
Isso é um como ponto. se fosse uma ferida aberta, exposta, e todo mundo vai olhar a ferida aberta daquela mulher. E o feminicídio é só o último ponto, né, dessa violência. Vocês que acompanham bem esse debate, vocês sabem, e a gente aqui também, a mulher quando denuncia, ela já vem sofrendo uma série de problemas, uma série de violências, microviolências que vão aumentando em forma de espiral, não é? E até o momento em que elas mesmas não conseguem, né, acreditar que elas são vítimas. Essa questão da culpa é algo muito sério, não é, Carolina? É verdade. E aí o que você fala é tão verdade que ficou muito exposto nesses 2 últimos casos que foram noticiados, né? Militares. 2 mulheres que eram militares e que foram vítimas de um crime bárbaro, né, que é o feminicídio. Mas quando você vai ali lendo, né, a notícia, quando as notícias vão chegando, você vai perceber que aquilo foi um processo realmente. Começou bem antes, né? Começou ali com a violência dentro de casa, a violência psicológica. Que é seríssima. A violência verbal. Né? Então, e quando você vai para o ambiente digital, a violência digital ela é realmente peculiar porque ela exponencializa. Aquilo que muitas vezes acontece no ambiente privado, quando ele vai para o ambiente digital, você perde o controle sobre aquilo. Sim. Então, muitas vezes, aquele feminicídio, ele foi antecedido por uma sextorção, ele foi antecedido por um cyberstalking, ele foi antecedido por outras condutas, muitas delas criminosas, né, e que muitas vezes a mulher ela fica ali, né, com medo, muitas vezes sem saber onde procurar ajuda também, né, muitas vezes por falta de informação. Eu sempre digo que para mim, uma das principais formas de combate à violência é a informação. Então, são momentos como esse, são conversas como essas, são informações que chegam a mulheres para dizer, olha, você tem onde buscar ajuda, então você tem um Ministério Público, você tem a Defensoria Pública, você tem a Comissão de Direito Digital da OAB, você tem a Comissão da Mulher na OAB, você tem as delegacias especializadas. A Procuradoria da Mulher aqui na própria Assembleia, não é, para receber a denúncia. Exato. Então, muitas vezes a mulher ela acha que ela não vai ser ouvida, que não vão dar crédito, né? E aí ainda existe esse sentimento, e vem aquela história, né? da culpa. Não, e é uma coisa assim que me deixa realmente estarrecida. Quando você ouve a história de um crime, vem alguém para dizer assim, mas você sabe o que foi que ela fez para merecer isso? Para mim isso é um absurdo, porque nenhuma violência se justifica. Né? Então, é sempre realmente colocar... E isso é tão cultural que muitas mulheres absorvem isso. E reproduzem. Reproduzem, de tal modo que quando são vítimas, elas têm receio de buscar ajuda por achar que serão culpados. Vão buscar a culpa, foi por algo que eu disse, foi por algo que eu fiz, foi por causa da roupa que eu utilizei. Então, é muito importante que as mulheres tomem consciência, né, de que não há justificativa para uma violência. Né, não há. E que elas podem sim buscar ajuda porque existem muitos grupos, né, pessoas que estão lutando, especialistas que estão dialogando sobre isso, que podem sim dar a ajuda que ela precisa, principalmente a tutela legal. Carolina, agora assim, tem algum sinal assim que essa adolescente, as meninas que geralmente são vítimas, não é? Elas ficam mais retraídas, se isolam, mas tem algum sinal assim que o pai ou a mãe possa perceber de que está acontecendo alguma coisa com esse adolescente, seja ele participando de grupos misóginos ou sendo vítimas, não é, de situações assim provocadas por esses grupos? Perfeito, né, a colocação. Primeira coisa, quando a criança já tem acesso a uma tela, criança, adolescente, o responsável tem que ter a fiscalização desse aparelho todos os dias. Quais os jogos, quais redes sociais, o que aquele indivíduo, aquele adolescente, criança está pesquisando, o que ele está vendo, o que ele está assistindo, isso tudo para entender o que se passa na mentalidade daquele ser humano, que ainda está em desenvolvimento, né? E conversar. O nosso poder sempre será a fala. Conversar, perguntar o que está acontecendo, como que está na escola, se está se sentindo bem, se está se sentindo à vontade para expor alguma opinião. Eu me falo mais da menina, né? Para expor se está com vergonha, se está com medo de algo, né? Porque a gente tende a se calar quando está com medo. Exato. Né? Para expor o que está passando, se algum coleguinha está falando alguma coisa que não goste, né? E o menino, mais ainda,
perguntar como é que ele enxerga as amigas, as mulheres, as professoras, né? Como é que ele trata, né? Sempre ter esse olhar de comportamento, como é que é a sua atitude perante o outro, né? Em um lugar que o pai ou a mãe não esteja. É muito disso, né? Porque quando o adolescente ou a criança está perto desses pais, se comportam de uma maneira. E quando está em um outro lugar, é uma outra pessoa, né? Por isso que quando descobrem algo grave, é um susto absurdo, jamais isso aconteceria com um filho meu, ele não tem essa índole. Por isso é muito grave o que está acontecendo, né? E aí a mãe acaba sendo a mais cobrada por essa situação, né? Você é a responsável, ele errou por sua culpa, você sai para resolver suas coisas, você não olha a sua família, entende? É muito difícil você conseguir lidar o tempo todo com isso. Mas estar vendo esses casos acontecendo de uma maneira tão pesada é um alerta, né? Para qualquer família, para qualquer pessoa, para qualquer mulher, né? Para saber assim, olha, não, chega. Tem essas leis, agora as redes sociais estão sendo obrigadas, né, a melhorar, aumentar a segurança, né, para reduzir o acesso desses jovens, delimitando a questão da idade, mas você vê, tem muita gente burlando essas regras de segurança, as ferramentas, crianças, e os pais achando engraçado, né? Isso é um problema também, não é, Carolina? Com certeza. O ECA Digital ele não poderia ficar de fora dessa conversa, principalmente quando nós trazemos o dado de que os adolescentes são o maior grupo misógino, né, quando nós falamos desse tema. Então, o ECA Digital ele trouxe realmente uma série de obrigações para plataformas digitais, mas ela não é uma panaceia, não é a lei em si que vai resolver isso. O ECA Digital, ele traz uma responsabilidade que é compartilhada. Então, quando a Caroline fala assim, a família tem que fazer o acompanhamento, de fato, e o ECA diz exatamente isso, vigilância parental. O que é a vigilância parental? É justamente você acompanhar o que a sua criança faz. Mas aí a gente pensa no contexto do dia a dia das famílias, né? Sim. Pais e mães com jornadas de trabalho exaustivas, no transporte público, e essa criança em outro lugar, como é que faz esse acompanhamento? Quando a gente traz isso para a realidade, realmente mas será um esforço de todos. Então, tanto da sociedade civil quanto da família. Então, se a sua criança utiliza um aplicativo no seu celular, peça para ele abrir, peça para ele utilizar na sua frente. Diga, o que você faz aqui? Faça para eu ver. Então, muitas vezes, quando você não conhece aquele aplicativo, peça para ele utilizar na sua frente. Diz, faça o que você faz aqui para eu ver. É uma dica, né, que eu sempre dou. Se a criança resiste, se ela não quer fazer, sinal de alerta total. Desinstalar aquele aplicativo, porque provavelmente o que ele faz ali seria reprovado pela família, pela sociedade de um modo geral. Então, isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Então, hoje existe sim o ECA Digital, existe a possibilidade, né, a obrigação da verificação de idade. Quando a gente fala de verificação de idade, é a verificação exata. Né? A lei fala tanto em aferição, que seria o termo genérico para falar sobre as várias formas, né, dessa possibilidade de se saber a idade de alguém, mas o que ela determina mesmo é a verificação de idade quando se trata de criança e adolescente, porque eles não podem ser considerados como usuários comuns. Né? Eles são usuários que necessitam de proteção especial porque são seres vulneráveis, que estão em uma situação de desenvolvimento ainda mental, né, psicológico, biopsicossocial. Então, tem a questão da proteção e aí a gente pensa, né, quando você traz essa questão de as próprias famílias burlarem, como o ECA Digital ele tinha na expressão jurídica, vacatio legis, né, ou seja, o período que ele precisaria, que ele ficaria ali até entrar em vigor, como entrou de fato agora, dia 17 de março. E aí algumas plataformas começaram a fazer esse ajuste, só que não é ainda um ajuste definitivo, foram tentativas de adequação à lei, e a maioria delas se demonstraram falhas. Então, mas essa responsabilidade ela também é compartilhada com o Estado, e nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a autoridade brasileira que recebeu a incumbência pelo ECA Digital. Então, eles têm setores especializados que estão se debruçando sobre essa questão, utilizando muito também do exemplo estrangeiro, o que está sendo feito lá fora em relação à verificação de idade.
Então, eles trarão para nós também, tanto o poder público, né, quanto as organizações sociais estão trabalhando em cima disso para que a gente tenha realmente uma verificação de idade segura. É todo um processo, não é? É todo um processo que está em construção, não é? Como eu falei, a gente vem de uma geração analógica, não é, que começa a compreender esse mundo digital e debater com essas crianças, esses adolescentes que já nasceram, né? E é tipo como se a gente tivesse, a gente precisasse alfabetizar novamente, porque até a forma como eles se comunicam é uma forma diferenciada. E aí tem que combater a misoginia como se fosse de maneira analógica também, no sentido do diálogo interno em casa. Então, assim, ok, isso está acontecendo na internet, está acontecendo, são pessoas que estão propagando isso nesse mundo que ainda não tem muita regulamentação, mas vem aqui meu filho, minha filha, deixa eu conversar com vocês sobre o que é a misoginia, sobre o que é o machismo, quais são os prejuízos, né? Menino não pode bater em menina e vice-versa. A questão que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é o diálogo, é o respeito e para acabar de vez com essa violência, que é uma violência que afeta não só a mulher, mas toda uma família. Quando um homem mata a esposa, os filhos também sofrem, é todo um sistema que sofre junto, não é? E aí essa conversa, esse diálogo tem que começar de fato dentro de casa. Viu um discurso red pill, incel, sei lá o que, já é um alerta, é para fazer a denúncia. Sim. E eu quero agradecer a vocês, né, por esse papo aqui, um papo muito importante. Pouco tempo, né, para a gente debater um assunto muito complexo de tantas camadas. Mas eu agradeço a vocês pela participação. Sempre que precisarem, Toda Mulher está aqui à disposição. Obrigada. A gente que agradece a possibilidade, né, desse espaço aberto para a gente conversar sobre isso, porque a gente precisa falar muito ainda sobre isso. Conversar, todos os dias. Até que essa consciência ela realmente seja coletiva, para que a gente consiga ter uma mudança do quadro que nós vemos atualmente, que é extremamente preocupante. Sim. Exato. Ter um lugar de fala, né? E a mulher entender que essa é a nossa realidade, mas o que nos motiva é a nossa liberdade. Trabalhar, cuidar dos filhos, se importar que a qualidade do tempo que eu passo com essa criança, com esse adolescente, que importa. E a quantidade, eu posso trabalhar, posso cuidar de casa, posso ser quem eu quiser ser. E entender que esses são os desafios da vida, mas que isso não nos pare, que isso nos sempre dê força de continuar essa corrente de sororidade uma com a outra, né? De fato. Quem sabe assim a gente tem um pouco mais de paz e segurança, né, Sim. gente? Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.